Olá, vamos colocando aqui, dando continuidade então à nossa última live, à nossa última palestra, que aconteceu, se eu não me engano, na quarta-feira passada, né? Que nós falávamos sobre a ciência e o campo acástico, né? O tema era a ciência e o campo acástico, mas o assunto sempre é sobre física, na verdade, sobre consciência, sobre mentalidade, sobre comportamento, sobre como tudo está conectado, né? As perguntas que eu recebo geralmente são: o que física tem a ver com mente, com comportamento, com emoções, com sentimentos, né? E embora muitos de nós ainda não saibamos dessa realidade, embora muitos de nós ainda não tenhamos contato, isso ainda não faça parte dos nossos paradigmas, da nossa realidade mental, da nossa forma de compreender, de enxergar e compreender a vida, tudo está conectado, como eu disse na live passada. Tudo está conectado. E estudar a física é como estudar filosofia, é como estudar espiritualidade, é como estudar anatomia, é como estudar fisiologia. São fragmentos de uma mesma realidade. Se nós juntarmos todos esses fragmentos, nós formaremos sinteticamente a mesma realidade. Todos, mais cedo ou mais tarde, chegarão a um objetivo comum, que é explicar o que é a vida, né? O que é a realidade, por que nós estamos aqui, por que nós existimos, quem somos nós, o que somos nós, não é verdade? Então, todas as áreas de estudo da humanidade se voltam para responder a essas questões, até dentro de um padrão mais abrangente, dentro de um padrão mais filosófico, se diz que existem basicamente 4 caminhos para se chegar até a verdade. O primeiro deles, não o primeiro, mas o primeiro que eu trago aqui é o da ciência, né? Então, o caminho científico te leva à verdade, não como nós habitualmente fazemos, não como nós fazemos ciência, né? Não como nós conhecemos a ciência atualmente, mas mais cedo ou mais tarde as investigações científicas levarão até a verdade. Tudo que abrange a ciência. Então, testes e operações, o estudo de teorias e a aplicação dessas teorias. O outro caminho que pode levar à verdade é o caminho da filosofia, do pensamento filosófico, das reflexões, do autoconhecimento, da auto-observação, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá aos deuses e ao universo. Então, quando nós nos prostramos, nos voltamos para dentro de nós, para o estudo do nosso interior, para o estudo da nossa consciência, para o estudo da nossa vida através de reflexões filosóficas, de conexões racionais, de raciocínio com as coisas, nós chegamos também até a verdade, não é mesmo? O outro caminho para se chegar à verdade: ciência, filosofia, religiões. Religiões, nos termos mais gerais, na origem da palavra, na etimologia da palavra, religiões significa religar, reconexão. Ligar o que por muitas vezes está desligado. Então, o nosso objetivo dentro de quem frequenta uma religião é a reconexão com algo que nós saibamos conscientemente ou saibamos inconscientemente, somos levados a procurar, que é essa conexão com o nosso eu superior, com o nosso eu espiritual, com Deus, aquilo que nós chamamos de Deus. Então, os objetivos da religião é nos levar nesse caminho de reencontro com essa conexão. Esse era um objetivo principal, por exemplo, das ordens iniciáticas, de todas as ordens iniciáticas que nós conhecemos. É essa conexão com o sagrado, o divino, com as essências mais superiores
da vida. Então, a religião também é uma via de chegada até a verdade. Eu falei religião, eu falei ciências, eu falei religião e eu falei filosofia. E a quarta vertente são as artes, as nossas expressões artísticas, as expressões mais profundas do ser humano também nos levam até a verdade. As artes plásticas, as artes visuais, as artes cênicas, enfim, tudo que envolve a arte como essência no seu mais profundo, o que realmente é arte, também nos conduz até a verdade, também nos leva até a verdade suprema, a verdade primordial sobre a vida. Então, nós costumamos dizer que são esses os 4 caminhos, não que eles estejam separados, eles caminham lado a lado, mas são caminhos fragmentados para se chegar a um único objetivo comum. Então, dentro das ciências, psicologia, física, fisiologia, anatomia, N conhecimentos dentro das ciências incorporam, englobam essa informação, né, do que é a verdade, do que é a vida, na verdade, porque nós estamos aqui, o que somos nós. Será que nós somos só esse amontoado de células que nós conseguimos ver, tocar, sentir, cheirar, visualizar, né, ouvir? Será que a vida é só isso? Ou é realmente isso, que é fantástico também, né? Então, o objetivo de trazer conhecimentos de física é para que a gente, em um determinado momento, consiga incorporar tudo isso e chegar à reflexão que eu quero trazer do que nós somos. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui, para eu ficar mais centralizado. Do que nós realmente somos, por que nós realmente estamos aqui, por que a vida existe, né? Será que a vida é isso que nós tentamos olhar com benevolência, mas na maioria das vezes enxergamos só coisas catastróficas, só coisas ruins muitas vezes, só sofrimento, não só sofrimento, mas o sofrimento em maior escala? Será que a vida é isso, né? Será que isso é para isso que nós existimos? Será que nós somos fruto do mero acaso, da mera manifestação física, da mera aglomeração de células que foram se aglomerando e formando sistemas complexos? E hoje nós somos o suprassumo desse acúmulo de sistemas, esse acúmulo de sistemas celulares, né? Então, essas são as perguntas que sempre me moveram, né? O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Será que isso que eu estou percebendo é a única realidade? Ou é a realidade? Isso aqui é a vida? Mas eu sinto dentro de mim que isso não é unicamente, a vida não é unicamente isso. Eu sinto dentro de mim. Então, eu preciso buscar, eu preciso abrir portas para ouvir o que é isso, que voz é essa dentro de mim, que sentimento é esse dentro de mim, que sensação é essa que me leva a buscar respostas que eu não estou encontrando no mainstream, que eu não estou encontrando na vida comum, que eu não estou encontrando olhando para a realidade. Ou eu não estou olhando da maneira correta, ou a minha mentalidade é tão fechada que eu não estou conseguindo observar a realidade última dentro daquilo que eu observo, ou aquilo que está fora não está me trazendo a resposta que eu busco encontrar, não está me oferecendo aquilo que eu inconscientemente sei sobre o que é a vida, essa busca que não se satisfaz com as respostas que eu venho obtendo, essa busca que não se sente integrada, que não se sente completa. E se eu não me sinto completo, não me sinto integrado, é porque faltam respostas. E o meu objetivo é ir em busca dessas respostas. Como disse Carl Jung, eu não vou saber recitar completamente o que ele disse, mas é uma frase que diz mais ou menos o seguinte: eu sou um problema colocado no mundo, e como um problema colocado no mundo, cabe a mim, como missão, trazer resoluções para esse problema. Buscar e transmitir as resoluções desse problema. Então, todos nós, eu costumo dizer, somos mensagens ambulantes.
Todos nós somos informações ambulantes, como eu venho trazendo nessa palestra aqui hoje. Informações. Nós estamos em constante contato com informações, absorvendo informações, trocando informações e transmitindo informações. Esses somos nós diante desse mundo que nós conhecemos. E é essa a função do nosso cérebro, do nosso corpo, né? Que é o quê? Absorver informações. Os nossos órgãos dos sentidos, eles absorvem informações auditivas, visuais, táteis, olfato, paladar. Então nós estamos absorvendo. O nosso cérebro interpreta essas informações e envia respostas. Isso desencadeia reações no nosso organismo, reações emocionais, reações fisiológicas, reações físicas, em última instância, reações mentais, psíquicas também são desencadeadas, sentimentos são desencadeados durante essa troca de informações, durante essa interpretação. Como eu disse na palestra passada, então nós estamos em constante troca de informações, recebendo informações. E os caminhos da física, principalmente da física quântica, eles nos revelam uma realidade muito maior do que a realidade que nós conseguimos observar, que nós conseguimos ter contato, que nós conseguimos interagir no nosso dia a dia, que nos é revelado através da mídia mainstream, através dos jornais, das séries que passam na Netflix, que passam na Amazon Prime Video, enfim, nas plataformas de stream, né, de streaming. Tudo isso que é trazido, será que essas são as únicas respostas? Então, ao estudar física quântica, ao estudar a espiritualidade de uma forma diferente, não cerceada dentro de uma religião dogmática, mas com um pensamento aberto, com a livre filosofia, com a livre consciência de estudar e trazer para as minhas respostas intuitivas e trazer para a minha intuição se aquela resposta era válida, se aquela resposta é aceita, se aquela resposta preenche a lacuna que existe dentro de mim nessa busca por entender o ser humano. Que a partir disso, a partir de algumas respostas que eu encontrei, a partir de alguns caminhos que eu escolhi trilhar, eu me tornei então terapeuta para ajudar pessoas a se reencontrarem, para ajudar pessoas a se reconectarem, para ajudar pessoas a encontrar respostas que elas procuram fora, que elas procuram, que muitas vezes elas sentem que devem procurar, mas não têm a iniciativa de procurar, porque nem sabem que é possível se encontrarem essas respostas. Por quê? Porque está dentro dela. Nós costumamos olhar a vida de forma dual, né? Nós temos praticamente uma vida dual. Essa vida dual é uma vida conectada, porém nós abrimos ela de forma dual para que nós entendamos como ela funciona. Por que de maneira dual? Existe uma vida fora de nós, que é a vida externa, as nossas relações com outras pessoas, com as coisas, com o ambiente, com os animais, as plantas, a natureza, o espaço. Essa é a nossa realidade externa. E existe uma vida interna dentro de nós. E a nossa sociedade se afastou muito dessa vida interna. Muito. Falhou miseravelmente. A partir do momento que a nossa sociedade pensou em fragmentar, entendeu que as coisas da nossa psique com P maiúsculo, da nossa alma, do nosso inconsciente, eram coisas que não faziam sentido, que eram meras construções da nossa mente. Ou seja, a partir do momento que nós começamos a entender a nossa consciência como resultado de estímulos bioquímicos do nosso cérebro. Ou seja, a nossa consciência nada mais é do que um resultado de vivências que nós, seres humanos, construímos ao longo dos anos. A partir desse olhar mecanicista, desse olhar externo, nós nos afastamos dessa conexão interna. E aí vieram todos os problemas que nós conhecemos hoje, problemas como depressão, por exemplo, problemas como ansiedade,
problemas como a entropia psíquica, que é a completa bagunça. A gente não sabe o que nós somos, nós estamos aqui, eu olho para a realidade, vejo coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto e acho que a vida é só isso. Então, eu tenho que escolher um modelo e seguir. Aliás, nós estamos o tempo todo procurando modelos a seguir. É por isso que nós criamos as imagens perfeitas ou criamos o ideal de perfeição nas pessoas, porque nós sabemos internamente que existe um ideal, que existe uma perfeição. Só que nós não buscamos isso dentro de nós. Nós procuramos olhar para fora e nos espelhar em algo que está lá fora para encontrar essa perfeição. E como a nossa sociedade descobriu de uma maneira primordial, descobriu de uma maneira fantástica o quão valioso para esse meio externo é a aparência, é parecer, o quanto é mais importante parecer do que ser, a nossa sociedade nos bombardeia com aparências, com coisas que para nós externamente nos chegam como algo perfeito, como algo a ser seguido, mas nós internamente sabemos que não é bem assim, que existe uma grande lacuna, um grande problema, uma grande deturpação nesse ideal de imagem externa. Sabemos quando temos contato com o nosso interno, com o nosso interior. Quando nós não temos esse contato, quando nós nem sequer sonhamos que exista algo dentro de nós, um universo dentro de nós, uma vida interna, isso não faz sentido para nós. Nós costumamos chamar essas pessoas, ou nós, quando estamos na falta desse contato interno, em separação com esse contato interno, de pessoas adormecidas, né? Então, nós estamos adormecidos da nossa verdadeira realidade. É por isso que a física quântica, principalmente esses autores corajosos que tiveram a coragem de dar um salto em seus conhecimentos, um salto em seus paradigmas, de saírem das suas caixinhas de segurança. O nosso ego, ele busca muito a segurança, o que é seguro, o que é fixo, o que não tem movimento. E na live, na palestra sobre Hermes Trismegistus, nós vimos que existe um princípio que é universal, que é o princípio do ritmo, ou seja, tudo tem movimento, tudo está em movimento. Nós somos compostos de partículas atômicas, subatômicas, que estão em constante movimento, em constante troca. Se nós olharmos para essa realidade, a realidade atômica, por exemplo, do elétron, do próton, do nêutron, e dessa relação que eles possuem e entre duas partículas, né? Como os elétrons às vezes rumam para outra partícula, quando eles sentem uma atração irresistível a se deslocar para outras partículas, como partículas sentem uma atração irresistível em emprestar elétrons, outras em receber, enfim, existe uma constante interação. Tudo no universo é informação. É isso que esse livro, A Ciência e o Campo Akáshico, traz. Informação. Tudo é informação. Nós somos uma informação ambulante. E na palestra, no início da palestra, eu expliquei os pormenores, eu expliquei sobre o metaverso, como nós, por exemplo, só existimos porque as informações do meu pai e da minha mãe se juntaram, né, se uniram através da molécula de DNA, dos cromossomos, e daí, a partir dessas informações, eu surgi enquanto ser biológico. Então, a partir desse conhecimento, nós entendemos também que o nosso universo só surgiu a partir de uma informação anterior ao seu surgimento. E para que exista informação, para que as coisas existam, para que as coisas se mantenham unidas, é preciso que uma energia mantenha essas coisas unidas. Ou seja, nós gastamos energia, nós despendemos, na verdade, energia para que as coisas permaneçam unidas, para que as formas existam.
tudo que se mantém unido, então precisa de energia para se manter essa estrutura funcionando, essa estrutura unida. É para isso que nós comemos, é por isso que nós bebemos, por exemplo, respiramos, enfim, é para isso que nós interagimos, porque nós precisamos energia, nós estamos o tempo todo despendendo energia através dessas reações. E o que a física atual, a física, como chamam de newtoniana, diz sobre energia? Ela diz que energia é algo invisível. Ela entende que energia é um conceito. Energia não é algo palpável, não é algo mensurável, é apenas um conceito que auxilia na elucidação de problemas que envolvem movimento, por exemplo. Essa é a ideia de energia. Já a física quântica traz forma para a energia, entende que tudo, em última instância, é energia. Que o próton, o nêutron e o elétron, se nós formos estudar as suas composições mais profundas, depois dos quarks, depois do bóson de Higgs, depois das supercordas, chega-se a um oceano primordial de energia chamado vácuo quântico, espuma quântica, ou seja, nós somos flutuações desse vácuo, nós somos densificações dessa energia mais sutil que vai se densificando e formando esse universo de formas que nós temos. Logo, isso que nós chamamos de espaço não é espaço, é uma interação energética o tempo inteiro, mesmo que nós não enxerguemos essa interação. Como eu disse na palestra passada, o nosso campo visual ele enxerga do vermelho ao violeta. É uma frequência em hertz, uma frequência que vai, como eu disse, de 400 e pouco a 700 e poucos. A nossa audição vai de 20 Hz a 20 mil Hz, ou seja, existem frequências acima e existem frequências abaixo da nossa audição, da nossa visão, do nosso tato, de tudo no universo. Tanto que nós usamos Wi-Fi, por exemplo, mas nós não enxergamos as ondas de Wi-Fi. Mas o nosso celular capta essa onda e transmite o nosso celular se torna a interface, então, para captar essa onda e transmitir as informações que circulam por ela. Então, energia é o quê? A energia ela tem qual função? Ela tem a função de transmitir informações, é portadora de informações. A onda é uma portadora de informações e ela está o tempo todo em todos os lugares. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que existe um princípio inteligente que movimenta tudo. Porém, se esse princípio inteligente que rege tudo, que organiza tudo, que garante que tudo exista, que nós possamos interagir, se ele fizesse tudo por nós, não teria o menor sentido da nossa existência, não teria o menor sentido de estarmos aqui, de experienciarmos, de trocarmos informação. Então, como ele organiza tudo, ele nos dá, nos fornece através dos nossos poderes pessoais a capacidade de co-criarmos a nossa realidade, a capacidade de interagirmos com essas forças e de realizarmos, de termos o poder de ter o livre-arbítrio, o arbítrio de escolher para onde direcionaremos essa energia. Em última instância, somos gestores da nossa vida. E a nossa vida é um grande campo energético, um grande campo de informações. Estamos absorvendo e transmitindo informações o tempo inteiro. E nós somos os gestores disso. Nós gerimos essas energias, essas informações. Saibamos disso ou não, sejam visíveis ou não. Nós gerimos energias invisíveis através do quê? Das nossas instâncias. Que instâncias são essas? A instância biológica gere informações e energias através dos alimentos, da respiração, do calor no ambiente. Enfim, a nossa biologia, ela gere essas informações. Nós temos também a nossa psique, que gera e gere informações emocionais e informações psíquicas, pensamentos. A nossa mente é um fragmento de uma caixa de informação, algo, como que eu posso expressar essa palavra?
algo virtual, uma expressão virtual, né, um acúmulo virtual de energias e de informação que passa na nossa tela mental. Nós ouvimos, nós muitas vezes sentimos o cheiro, muitas vezes visualizamos o que está passando na nossa tela mental. E se nós formos olhar o nosso cérebro, não passa de manifestações bioquímicas, de partes fragmentadas do cérebro. Por exemplo, a nossa visão ela é formada aqui atrás, no nosso córtex occipital. E nesse córtex occipital, ele é dividido em vários fragmentos, V1, V2, V3, V6, V7, V8, e cada parte da informação visual, ela é traduzida nesse córtex, depois jogada para o nosso córtex frontal, pré-frontal, e depois armazenada no nosso hipocampo, como forma de memória de curto prazo, entende? Depois volta para os nossos córtex como memória de longo prazo, se for essa a relevância que nós atribuímos a essa informação visual. Olha só a complexidade disso. Porém, o nosso cérebro é uma maquinaria que organiza e que expressa as informações que recebe do campo de uma forma neuroquímica. Entende? Então existe uma interação entre a nossa consciência, que é algo dentro de nós, mas externo, muito mais abrangente, metafisicamente falando, que nós chamamos de campo. A consciência é um campo de informações que envia informações para o nosso cérebro através de ondas, muitas vezes chamadas de ondas escalares, eletromagnéticas não visíveis aos nossos olhos, mas nós temos uma glândula especializada em captar essas informações. Ela chama-se glândula pineal, que é formada por cristais de apatita, que é chamada por muitas tradições, principalmente as egípcias antigas, de o olho de Horus, o olho que tudo vê. Descartes chamou a nossa glândula pineal de a fonte da alma, né? A sede da nossa alma. Ou seja, nós estamos interagindo com essas energias o tempo inteiro, recebendo informações, e o nosso cérebro manifesta essas informações, o nosso encéfalo, através das estruturas, e direciona então essas informações, as respostas, os estímulos, respostas. Em última instância, então, a consciência é algo muito mais abrangente do que a manifestação fisiológica do nosso cérebro. Então, a consciência, segundo essa teoria que eu estou trazendo para vocês, que é a teoria que eu trabalho, não é um fenômeno do nosso cérebro, ela está fora do nosso cérebro. Ela se manifesta através do nosso cérebro, através das nossas estruturas psíquicas. A nossa mente é um fragmento dessa consciência. Jung chamava o grande centro dessa consciência de self, né? Self com S maiúsculo. O eu sou, o eu superior, que daí manifestava informações para o nosso ego, que é a sede dessa manifestação interna e externa, que é a interface entre o que é externo e o que é interno, né? Que é o mediador dessa inter-relação. E eu já expliquei isso em outras palestras que eu dei aqui falando sobre conversas internas. Podem procurar aí no meu Instagram que tem. Então, toda essa informação nós interagimos com ela, nós fazemos parte de um grande todo de manifestação energética. E é isso que a física quântica vem. Então, a física quântica revela como acontecem os fenômenos no mundo subatômico, né, abaixo dos átomos. E esses cientistas corajosos que conseguem fazer essa inter-relação, essa conexão entre informações de diversas áreas, que nós chamamos de informações holísticas e integrativas, que chega-se a esse resultado, a essa informação de que nós somos energia constante, em constante troca de informação. E é isso que o Ervin Laszlo e o professor Hélio Couto trouxeram nas suas obras, como eu vim citando nessa palestra, na outra palestra que eu dei, e hoje é a continuação dessa palestra aqui, tá? Então, nós paramos na última palestra sobre a consciência e o campo. Aqui, então, eu trouxe
alguns slides, alguma informação visual sobre como se procede esse campo. Nós temos 7 corpos, que eu já citei, mas não me aprofundei, até porque eu não tenho conhecimento tão profundo assim sobre esses corpos. São corpos de densidades mais sutis, mas para que a gente entenda isso, é preciso que nós entendamos que existem diferentes densidades da realidade, diferentes dimensões da matéria, vamos dizer assim, diferentes dimensões de realidade, planos mais sutis, diversos planos sutis, tá? Metafisicamente falando. Esse desenho da esquerda ali, ele simula como é esse campo de consciência, então essa informação interagindo, englobando uma área muito maior do que o nosso cérebro. Aqui também o desenho da direita, o quanto esse processo de duplo torus, né, de emanação de informação e de recebimento, semelhante ao processo de eletromagnético, né, que é envio de informações e o recebimento de informações. Os nossos chakras, que são vórtices, rodas de energia que se conectam com essas densidades diferentes da nossa realidade, principalmente uma densidade chamada de densidade astral, e quem faz viagens astrais, desdobramentos, sabe sobre isso. Então, recebe informação e troca informação. Energia, em última instância, é informação, como eu disse agora há pouco, tá? Então, esses desenhos são para ilustrar. Existe um físico contemporâneo que tenta explicar fisicamente, cientificamente, toda a correlação que existe dentro da natureza, como tudo possui uma coerência, como as coisas todas possuem uma coerência. Tudo que é natural, tudo que é da natureza possui uma coerência. Isso, as ordens iniciáticas, os estudos filosóficos mais profundos já sabem há muito tempo. Mas como eu disse no início do vídeo, a ciência precisa de provas concretas, do teste e operação, para que se valide cientificamente as informações que chegam até nós. Então, o Nassim Haramein, ele tenta de uma maneira primordial, de uma maneira crucial, reunir todas essas informações, matematicamente falando, de que existe um padrão de coerência em vários segmentos da natureza, na verdade em toda a natureza. E qual que é o intuito disso? É de provar que se existe um padrão coerente, existe uma mente muito maior que organiza esse padrão, que tudo está conectado, ou seja, tudo é um fractal de realidade. Ele diz que tudo que existe, na verdade, na nossa existência virtual, nessa manifestação que nós vivemos, são pontos dentro de pontos, dentro de pontos, dentro de pontos. Pontos menores a pontos enormes, círculos, né? O círculo é a figura geométrica primordial, a figura geométrica mais completa, mais forte, mais, crucial que existe, né? Então ele tenta trazer essa informação de que tudo é fractal, como diz na filosofia hermética, em que o princípio da correspondência, como está em cima é como está embaixo. Então, Nassim Haramein é um físico, um cientista, na verdade, especializado, que se especializa em trazer essas informações, dessa coerência que existe na natureza. Tá? E como existe coerência na natureza, então, nós estamos em constante contato e conexão. Nós fazemos parte dessa coerência. Então, por aí já jogamos fora muitas informações que nós temos a respeito de que nós somos diferentes da natureza. Não, nós fazemos parte da natureza, tanto quanto outros elementos fazem parte, como os minerais, os vegetais e os animais. A única diferença é que a nossa consciência tem capacidades superiores. Hoje, no princípio evolutivo, dentro do padrão evolutivo, nós temos capacidades superiores de organizar muito melhor, de interagir de uma forma muito mais abrangente com essa realidade do que esses outros membros da escala. Em última instância, nós somos gestores da nossa vida e da nossa realidade externa, da realidade dos animais, dos vegetais, de todo o ambiente que nós interagimos. Essa é a ideia do homem superior.
do homem que eu digo, do ser humano superior, que tem conexão com tudo o que existe e é responsável por isso. Por quê? Porque a sua consciência lhe mostra isso, porque a nossa consciência nos coloca em contato com isso. Então, eu encerrei a live passada a palestra passada falando sobre essa conexão dos seres. Mas antes, só para concluir aqui, o slide passado estava deturpado a imagem, os arquivos akáshicos. O que são arquivos akáshicos? Então, são grandes centros energéticos de informação que registram todas as informações que nós temos sobre nós. Tudo o que nós... E o que gera informação em nós? Tudo o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós sentimos, o que nós ouvimos, tudo isso gera informação. E vai para um grande banco de dados energético, que é infinitamente grande, e essa informação fica contida lá. A informação de tudo sobre nós. Então, quando nós fazemos uma regressão, por exemplo, através da hipnose, se essa regressão for intensa, se esse campo se abrir, se esse campo permitir essa informação, nós acessamos então essas informações que estão contidas, armazenadas naquilo que nós chamamos de inconsciente, né? Ou seja, inconsciente é tudo que está inconsciente a nós, que não vem facilmente à nossa consciência. Então, acessar o nosso inconsciente é acessar essas informações em pequena escala ou em grande escala. E Jung descobriu ou revelou o inconsciente coletivo, que é um oceano ainda maior de informações que nós compartilhamos essas informações de maneira inconsciente e não biológica, não geracional. Nós compartilhamos essa informação com toda a realidade, com todos os planos da realidade, todos os seres, todos os animais, vegetais, os minerais, enfim, com tudo o que existe. Então esse é o campo. Na constelação familiar, por exemplo, né, nós nos apropriamos, não, o campo se apropria de nós, né? Mas nós pedimos permissão para o campo para organizar o sistema familiar, o sistema empresarial, enfim, aquele sistema que nós estamos constelando a partir das informações desse campo. É o campo que rege. Por quê? Para o campo, nada pode ser excluído, tudo tem que estar contido, tudo tem que estar agregado. O campo é agregador, ele traz para dentro de si tudo o que foi excluído, tudo o que pertence a ele. Então nós pertencemos a um campo. Como eu disse, nós temos os nossos registros e todo o sistema que nós formamos, que nós nos envolvemos, que nós interagimos, formam também campos maiores. Dentro desse pequeno campo nosso, nós interagimos com campos maiores, que são os sistemas. É como as células, né? Uma célula individual, ela se agrupa com outras células para formar um sistema. A partir desse sistema se formam os órgãos, por exemplo. E uma rede complexa de órgãos dentro de um corpo forma aquilo que somos nós biologicamente, então. Então são sistemas dentro de sistemas. E nós, dentro do campo, somos assim também, pertencemos a um grande sistema e nós somos peças-chaves desse sistema, tá bom? Já que nós interagimos, então, com tudo que existe de maneira não local, eu trouxe na palestra passada informações a respeito do quanto nós interagimos, do quanto esse campo está presente realmente na realidade, nas manifestações... nas manifestações de vida, de tudo o que tem vida, esse campo está presente. É como eu disse sobre os animais, então ele tem a fotinho do cachorro, né? O quanto eu percebia que quando os meus vizinhos chegavam próximos aqui da casa deles, o cachorro deles percebia a aproximação deles, mesmo estando distante, mesmo eles estando lá na esquina, demorando alguns segundos ou minutos para eles chegarem. Eu havia percebido isso também quando a minha mãe, que é professora, voltava da escola, quando ela estava chegando na esquina da rua da minha casa, eu escutava os cachorros chorando, demonstrando uma sensação de afeto para ela, por ela. Então existe na verdade um biólogo chamado Rupert Sheldrake,
que estudou essa inter-relação, essa relação do campo com os animais, né? E ele estudou, aplicou isso de uma forma científica para entender se existe mesmo essa correlação. Então ele estudava cachorros e seus donos, vamos assim dizer. Nós não somos donos de nada, mas os donos dos cachorros, né? Os gestores dos cachorros. E ele percebia que o cachorro tinha uma profunda conexão, que não era local com esse dono. Então, quando o dono sofria algum problema lá no trabalho, o cachorro sentia em casa. E como que ele fez para estruturar isso, então? Então, ele fez o dono do cachorro vir em horários diferentes para casa. Então, ele combinava com o dono lá, ó, amanhã você vai vir às 3 horas da tarde para sua casa. E começou a observar o cachorro, colocou uma câmera e passou a observar o cachorro. Quando o dono estava saindo do trabalho, o cachorro tinha comportamentos diferentes. Ele ia para a sacada, por exemplo, olhar para fora, como se estivesse esperando a chegada do seu dono. Mesmo que esse trabalho fosse a quilômetros de distância ou outra cidade, por exemplo, esse cachorro sentia essa aproximação, não, sentia essa manifestação emocional diferente no seu dono, sentia que o seu dono estava chegando. E isso aconteceu recorrentemente em diversos horários do dia e sempre tinha essa manifestação. Até que um fotógrafo, um filmmaker, se eu não me engano, que era amigo do Rupert Sheldrake, duvidou disso, falou, não, isso não é verdade, você está sendo tendencioso nessa pesquisa. Então ele pediu que o filmmaker fosse lá e ele mesmo fizesse a filmagem e ele mesmo organizasse a pesquisa da forma que ele quisesse. Então ele avisava, ou ele não avisava, ele ligava no meio do trabalho para o cara lá e falava assim, eu quero que você venha embora, enfim, de diversas formas. E esse filmmaker fez isso, que era extremamente cético em relação a isso. E ele chegou a essa constatação que existe uma conexão não local, que é o campo mórfico. Né? Dentro desse campo mórfico é transmitida informação. E o que vigora nesse campo são os sentimentos e as emoções. Sentimentos e emoções são informações tão densas quanto as palavras, o visual, o auditivo. São informações, nós precisamos tratar delas como informações, parar de enxergar como coisas que nos atrapalham muitas vezes, coisas que são fora de nós ou que são perda de tempo, que são irrelevantes. Não. Os sentimentos são tão densos, são tão cruciais quanto qualquer outra informação. Eles transmitem informação. Então, a forma de comunicação do campo principal são os sentimentos, porque eles estão em esferas superiores, aquilo que os hindus chamam de chakras superiores. Por exemplo, o centro dos sentimentos é o core, é o coração. Em estudos recentes do American HeartMath, se eu não me engano, é o nome do centro de pesquisa, se descobriu ou se revelou que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes maior do que o do nosso cérebro. Ou seja, os sentimentos têm um alcance muito maior, tem uma transmissão, uma troca de informação muito maior do que os pensamentos, por exemplo. E o Rupert Sheldrake estudou diversos outros animais de diversas outras formas, né? Ele até cita uma pesquisa que não foi ele que fez, mas que também vem para corroborar com os seus estudos, que é a teoria do centésimo macaco, que é uma descoberta incrível, que um macaco que começa a lavar o tubérculo que ele come, uma batata, uma mandioca, na água salgada e percebe que aquele gosto é melhor, que fica mais higiênico, que tira o excesso de terra, não sei, e ele começa a fazer isso, outros macacos do seu grupo começam a fazer também. Quando chega no centésimo macaco, essa informação começa a ser transmitida de maneira não local, não observacional. Macacos de outra ilha que não tem comunicação nenhuma física com esses macacos passam a fazer também esses comportamentos. É aquilo que ele chama de senso crítico. Não é senso crítico, mas de pensamento crítico. É quando se forma esse grupo de pensamento crítico, a realidade dá um salto, a nossa consciência salta. Então basta que algumas pessoas entendam isso,
que eu estou falando, que algumas pessoas incorporem isso na sua realidade, na sua consciência, que toda a consciência humana passa a ter saltos de informação, saltos de consciência, saltos de energia, por exemplo, e a nossa sociedade passe a rodar, a ser gerida de uma forma muito mais superior do que nós conhecemos hoje. Outro exemplo dos animais, essa conexão, são os cardumes de peixes, né? Então, como que uma estrutura tão complexa, com milhares de peixes, tem movimentos tão sincronizados, tão harmoniosos, sem nenhum peixe sair, né? Como eles conseguem, num nível de cérebro tão pequeno, né, vamos assim dizer, conseguem manter essa sincronia. Você já tentou pegar diferentes pessoas, 5 pessoas, e tentar fazer essas pessoas agirem de forma sincronizada, numa dança, por exemplo? Isso pode surtir algum resultado lá na frente, depois numa apresentação, por exemplo. Mas foi preciso muito treinamento para que se chegasse àquilo ali. Foi preciso muita conexão, foi preciso muita troca de informações para que se chegasse ali. Ou seja, existe um campo externo, então, que gerencia toda essa conexão, que é chamado de campo mórfico. Aqui a revoada de pássaros também, fazendo uma imagem incrível, captada pelo fotógrafo. Ali também eu coloquei uma planta. No livro passado, na live passada, quer dizer, eu falei sobre esse livro aqui, ó, A Vida Secreta das Plantas, do Peter Tompkins e do Christopher Bird, que tem total relação com esse estudo sobre os animais, sobre esse campo, em que esse autor aí buscou na literatura e aplicou também na sua vida prática laboratorial testes com plantas e percebeu que existe uma enorme conexão entre as plantas e os seres humanos. Ele percebeu que as plantas reagiam a estados emocionais diferentes dos seres humanos, reagiam a estados mentais, a pensamentos diferentes, a energias diferentes. E essas plantas também tinham energias particulares, tinham informações energéticas particulares. Ele relata no livro que ele ficou tão estupefato com a descoberta dele que ele queria sair falando para todo mundo que as plantas sentem e pensam também, porque ele tinha a resposta científica ali. Porém, ele decidiu se dedicar, se especializar ainda mais, trazer mais elucidações a respeito dessas informações e estudou mais a fundo. Eu, quando terminar a leitura desse livro, pretendo fazer uma palestra só sobre as informações dessas plantas. Como eu disse, em um momento nós iremos conectar todas as informações para formar uma única realidade. Então, o que se descobriu nesses estudos relatados nesse livro? Hoje também tem um livro chamado A Vida Secreta das Árvores, que eu acho que é uma continuação ou é uma melhoria dessas pesquisas aqui. E tem também A Vida Secreta dos Animais, uma coisa que eu não falei, né? Eu nunca me deixei acreditar que os animais são apenas que não possuem a capacidade evolutiva, por exemplo. É só observar os animais de hoje em dia e os de antigamente, né? Como tudo é uma interação, os animais que mais interagem com seres humanos, que em termos de consciência somos os seres mais evoluídos dessa nossa realidade aqui, que nós vivemos no nosso planeta, né? O quanto os cachorros e gatos ou aves que interagem conosco, o quanto eles vêm evoluindo, vêm se transformando, o quanto a consciência deles vem agregando complexidade e eles vêm vivendo de uma forma diferente, muitas vezes até humanizada, né? Claro, dentro do padrão de manifestação cerebral deles, que é extremamente reduzido, mas como isso vem acontecendo. Então, toda essa ideia mecanizada de que os animais só reagem a estímulos, né? Como nós, seres humanos, também reagimos a estímulos, mas nós sabemos que o nosso cérebro ele foi evoluindo, ele parte de um cérebro extremamente instintivo, passa para um cérebro mamífero, que é um cérebro emocional, e tem, então, um cérebro desenvolvido com a capacidade de tomadas de decisões racionais, de racionalizar sobre os nossos instintos e as nossas emoções, de tomar decisões não baseadas em instintos, não baseadas mais só em emoções, mas baseadas em
racionalizações, em raciocínios, baseadas em lógica muitas vezes. Então, essa interconexão entre esses sistemas que faz com que nós nos manifestemos como manifestamos. Então, os animais também vêm recebendo essa evolução, vem evoluindo ao longo dos tempos. E uma prova que os animais têm emoções e sentimentos é um livro chamado A Vida Secreta dos Animais, tá? Que eu também estou lendo, não concluí. Quando concluir, pretendo também trazer uma palestra sobre isso. Então, nesses estudos com as plantas, com os vegetais, se descobriu que elas reagem a emoções e que emanam emoções através de respostas elétricas, através de medições galvânicas, né? Como eu disse na palestra passada. Então, se aproximava alguém e falava assim, vou cortar essas plantas, com a intenção de cortá-las, elas se sentiam amedrontadas, se fechavam, transmitiam uma informação elétrica quase que nula, como se estivessem mortas, não estivessem tentando não serem percebidas no ambiente. Já quando alguém era amoroso, conversava com elas, já quando alguém as tratava bem, elas sabiam que essa pessoa era cuidadosa com elas, elas manifestavam fortes energias elétricas, fortes campos eletromagnéticos. Quando esse pesquisador ia apresentar uma palestra, como eu disse, em outra cidade, em outro país, no momento exato da palestra, as emoções que ele sentia lá, as plantas também sentiam no exato momento, ou seja, existia uma interconexão, uma correlação, um emaranhamento. Na física quântica, isso já é provado através do entrelaçamento quântico. Quando dois entes interagem entre si, eles formam uma conexão não local, que não depende de espaço físico para acontecer. É uma conexão através desses campos, como eu disse, venho dizendo ao longo de toda a live. Então, telepatia, por exemplo, pessoas que convivem bastante tempo, que se gostam, que têm relacionamentos, elas tendem a ter um padrão de pensamento semelhante, tendem a, por exemplo, transmitir informações sem precisar falar, apenas no olhar, ou como acontece comigo, com a Denise muitas vezes, nossa, eu estava pensando sobre isso, e ela falava assim, eu não acredito, eu também estava pensando sobre isso. Então, de termos os pensamentos, os mesmos pensamentos nos mesmos momentos. Acontece muito também de mulheres, por exemplo, que convivem juntas, de elas sincronizarem as suas menstruações, por exemplo. Acontece muito isso, das mulheres passarem a menstruar todas juntas no mesmo período. Então existem muitas conexões extrafísicas, conexões metafísicas que, apesar de nós não vermos, nós estamos em constante interação com elas, através daquilo que nós chamamos de campo, né? Campo mórfico, ou aquilo que é mais profundo ainda, que é vácuo quântico, o nome. Dentro de tudo isso, então, que nós falamos, né, sobre o vácuo quântico, eu trago aqui apenas uma pequena reflexão. O que seria Deus diante de tudo isso? O que seria aquilo que nós chamamos de Deus, ou quem nós chamamos de Deus? Será que Deus é um homem barbudo, sentado numa nuvem, esperando que a gente morra para decidir se nós vamos para o inferno, vamos para o céu, ou sei lá, para decidir nos mostrar, passar numa televisão, o que você fez aqui na vida, né? Durante a sua vida? Será que é isso? Só existem 3 etapas da realidade, então? O céu, o inferno e a terra, e nós estamos aqui por fruto de um pecado, por fruto de algo de errado que nossos antepassados fizeram. Será que é só isso? Que é assim que se manifesta? Que é assim que é a vida? Então, ao se observar o universo, as energias, as interações, como existe um campo que transmite informações o tempo inteiro, um campo imensurável de energia, imensurável de informações, onde tudo que existe, existiu ou existirá, onde tudo que existe, existiu ou existirá, está contido dentro desse campo, como foi o caso do Big Bang, onde tudo de energia, de informação estava contida, e aquilo foi tanta informação que ele se expandiu,
criou-se um spread de energia, então ele se expandiu e se espalhou, tá? Então, o que seria esse Deus? Deus é aquilo que as ordens iniciáticas, as religiões mais primitivas, mais profundas, ou até mesmo as nossas religiões, chamam de o imanente, o inconcebível, o aquele que a nossa mente jamais poderá conceber, não hoje dentro da nossa estrutura. Nós estamos em um caminho de volta para Deus. Nós estamos em um caminho de ascensão energética, de ascensão evolutiva, e em algum momento nós chegaremos novamente até Deus. Isso pode ser em bilhões, trilhões, não sei em quanto tempo, em quantos anos, em quantos eons, em quantas eras pode acontecer. Mas a analogia que é usada é como o rio que vai desaguar no mar. Então Deus seria um mar, né? Claro que guardadas as devidas proporções, mas Deus seria um mar de informação. E nós seríamos os rios, os córregos, que em um determinado momento, depois de completar toda essa trajetória ao longo, como eu disse, das multidimensões, das multirealidades, chegaríamos e desaguaríamos nesse mar. Então Deus é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou que nós sequer cogitamos existir, sequer tentemos mensurar. Jamais alguém dentro da nossa realidade conseguiu chegar numa fagulha do tamanho de Deus, do quão imensurável, imanente. Tanto que o nome de Deus nem era pronunciado antigamente, de tão espetacular que ele era, do quão pequenos nós somos diante da grandeza energética, informacional, amorosa, que é esse ser que nos criou, que criou tudo que existe, todos os metaversos, dos metaversos, dos metaversos, dos metaversos, dos metaversos. E existiram vários profetas que trouxeram um pouco dessa informação. E o principal deles, para nós, né, aquele que talvez conseguiu agregar dentro de um pequeno corpo humano tamanha informação, energia que vem de Deus, foi um cara chamado, olha só que audácia minha, né, mas alguém chamado Jesus, depois Jesus Cristo, né, aquele que nós chamamos de Jesus, o Cristo. Enfim, então Deus é inconcebível. E ao longo dessas eras que nós seres humanos viemos evoluindo, talvez o nome de Deus foi tão deturpado que parece que quando a gente fala de Deus é uma coisa chata, pesada, alguém que não tem amor, ou alguém que nem existe, né? Então as pessoas, por não terem a conexão interna, acreditam que ele não existe, assim como eu acreditei em diversos anos da minha vida, que tudo era fruto do mero acaso e realmente não existia. Então, para que a gente entenda a realidade, para que a gente entenda essa natureza, que mesmo enorme, mesmo gigantesca e imensurável, nós podemos ter contato com uma centelha dela, através daquilo que nós chamamos de vácuo quântico. O vácuo quântico, então, são ondas de informação que são emanadas direto da fonte criadora, que é essa fonte fantástica que cria, e essas informações, mesmo que pequenas, chegam até nós. Então, mesmo enorme, mesmo grande, todos nós temos as condições necessárias para entrar em contato direto com a fonte, direto com as informações emanadas por esse ser que muitos já chamaram de tetragramaton, de diversos outros nomes, e que nós conhecemos como Deus, como eu disse, imensurável. Então, isso é só uma reflexão para que nós entendamos que nós fazemos parte de um todo, tudo está conectado e nós temos a obrigação de gerir a nossa vida. Nós somos os gestores da nossa vida, através dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos e atitudes. E a partir disso, eu inicio e busco e faço essa busca, tanto externa quanto interna, que na verdade é uma coisa só, mas que nós enxergamos de forma dual, tá bom? Então é isso, vou encerrando aqui porque o tempo está acabando também. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Lembre-se sempre,
assuma o controle. Até a próxima. Tchau, tchau.